Boa tarde a todos. Quanta gente bacana. Aqui, Sidney, Bárbara, Carolina, o meu xará, Daiane, Gracine. Muito, muito legal ver vocês todos aí. Que ótimo. Que bom. Então, podemos, né? Começar? Eu vou começar a gravar antes de vocês começarem, para a gente Qual vai ser a dinâmica da coisa? Como é que vai acontecer? Tá. Quer explicar, Dai? Oi, tudo bem, professora Lucy? Vai ser o seguinte, cada convidado vai ter 20 minutos para falar sobre a sua experiência na editoria da Arcos, e aí ao final a gente vai abrir para algumas perguntas, para comentários entre os participantes também. A ideia é que cada um fale 20 minutos, após uma breve apresentação de cada um. Tudo bem gravar para vocês? Com vocês? Tudo certo? Uhum. A ideia, só em relação à gravação, é porque a gente está querendo configurar como um seminário, né? Então, a gente está buscando aqui fazer a gravação para depois poder editar em vídeos que serão disponibilizados, né? Então, a gente já teve ontem a primeira mesa, hoje a segunda mesa com vocês, e amanhã teremos a última mesa. Depois a gente vai organizar os arquivos e disponibilizar as gravações. Tá bom? Então, acho que podemos ir, né, Bárbara? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia explicar exatamente isso. Acho que a Daiane podia anunciar a ordem, né? Porque as pessoas ficam preocupadas. Tá bom, a ordem vai ser a professora Lucy, o professor André e o professor Sidney. Eu não sei se vocês querem fazer aquela breve explicação sobre o que é o nosso projeto, dessa retomada da Arcos, que foi feita ontem, ou eu faço? Você. Tá bom. Concordo com você. Esse seminário ele faz parte de uma disciplina, né, da revista Arcos, e a ideia é comemorar os 25 anos da revista e trazer a experiência dessas 3 fases que houveram, né. Ontem a gente teve o primeiro seminário com o professor João e com Rafael Cardoso, e hoje vai ser a segunda etapa da revista, e amanhã vai ser a última que está acontecendo agora, né, da retomada. Então, aí cada um desses grupos de editores vai falar das suas experiências, de como é que foi quando esteve à frente da revista, né. Isso. E aí depois esses vídeos vão ser editados e a gente vai colocar à disposição no YouTube, né, para que as pessoas tenham acesso a essa história e fique documentado também. Exatamente. E essa segunda etapa, para a qual vocês 3 foram convidados, representa uma retomada depois de um longo período, né, e também relacionado com da própria criação do programa da pós-graduação na EJA. Enfim, mas isso aí é um assunto que vocês vejam muito melhor do que a gente. Estamos aguardando, então acho que Lucy, quando estiver pronta. Então, vou começar aqui, vou apresentar a professora Lucy. Hoje é a nossa mesa 2, a consolidação de uma ideia, o segundo ato. A professora Lucy Niemeyer possui bacharelado em desenho industrial pela UERJ, graduação em formação pedagógica em inglês pela Faculdade de Educação, Letras e Artes de Notre Dame, mestrado em educação pela UF e doutorado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Fez estágio de pós-doutoramento no programa de pós-graduação em design da PUC-Rio e na unidade de investigação em design e comunicação IAD-U em Lisboa, Portugal. Atualmente é professora adjunta da UERJ, foi pró-cientista da UERJ e coordena o Laboratório Multidisciplinar de Pensamento Crítico em Design, Estudos, Pesquisas, Eventos e Produção, Design, Cultura e Filosofia, LabCult. É líder do grupo de pesquisa credenciado pelo CNPq, ECULT, Design, Interação e Tecnologia, ECULT. Atuou como membro do conselho editorial do periódico Arcos Design entre os anos de 2009 e 2014, participando das edições 4 a 8 da revista. Então, a professora tem 20 minutos agora para nos falar da sua experiência. Boa tarde a todos. Agradeço aos organizadores do evento a oportunidade dessa celebração. Eu acho que celebrações são necessárias para marcar
as situações na história, no correr dos acontecimentos. Uma puxada de freio para olhar, pensar, refletir e, eventualmente, tirar diretrizes para um caminho a seguir. Eu tive um privilégio, né, eu acho, de estar junto a 2 publicações, assim, de uma maneira bastante intensa e sistemática. Uma foi a revista Estudos em Design. Quem pode falar disso de uma maneira muito embasada é o professor Sidney, que fez um estudo sobre a criação da revista Estudos em Design, que foi a primeira revista de caráter científico criada aqui no Brasil, e, no caso, foi um grupo de professores, principalmente do Rio, tanto da PUC quanto da UERJ, enfim, era um grupo que resolveu fazer essa revista. A revista Arcos teve um começo muito alvissareiro, que vocês já tiveram ontem oportunidade de escutar o depoimento do professor João de Souza Leite e do professor Rafael Cardoso, e que foi um início com uma qualidade de impressão, de projeto gráfico e de conteúdo de alta qualidade, como isso já foi conversado ontem. E depois, por questões que não é o momento, talvez, da gente se aprofundar, houve um esgarçamento dessa vontade. E isso se perdeu durante alguns anos. Como a Bárbara falou, com a instalação do programa de pós-graduação, se fez necessária a gente refletir e retomar essa empreitada, né? E que tinha ficado para trás, infelizmente. Aí vamos botar esse carro para andar novamente, né? Aí houve uma conversa entre os integrantes do programa de pós-graduação, vendo o quanto isso seria importante para a consolidação do conhecimento e difusão do conhecimento da área do design, mas não era um objetivo endógeno, ou seja, de publicação de artigos e produções do corpo de professores e de pesquisadores e alunos. Não era esse o objetivo. Não era uma publicação intestina, né? E sim, era aberta a colaborações externas. E algumas pessoas resolveram segurar esse timão e tocar para frente o grande timoneiro, no caso foi o professor Sidney. Enfim, ele que tocou esse barco de uma maneira bastante criteriosa e com um esforço muito grande, porque não havia, assim, um apoio institucional muito presente. Então, cada publicação era realmente um esforço de várias naturezas, né? Não só que as pessoas naquela época estavam menos afeitas à publicação, né? Já tinha sido quebrado esse tabu, mas não era uma busca, não tinha ainda a consciência da importância da publicação, do resultado das pesquisas, das reflexões. Isso ainda estava, assim, mais presente num grupo pequeno. Diferente que hoje, que isso é um conhecimento, já é uma atitude que acho que as pessoas já internalizaram. Então, essa percepção de que publicar é preciso, assim como navegar é preciso, queria ler para vocês, partilhar com vocês um pequeno texto sem a menor pretensão sobre essa questão, que é do ato de publicar. É muito importante, tanto para a vida acadêmica do estudante, como para a vida profissional de um pesquisador ou professor. Além de dar visibilidade às instituições envolvidas direta ou indiretamente no desenvolvimento e na aplicação do conhecimento. A pesquisa científica é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento da sociedade. A pesquisa científica tem como objetivo avaliar a validade de uma hipótese ou de uma estrutura interpretativa. Reunir um corpo de conhecimento e descobertas
ferramentas substantivas para compartilhá-los de maneira adequada, a ajudar a gerar perguntas para consultas adicionais e melhorar a sociedade, avançando o conhecimento por meio de teorias, conceitos e ideias científicas. Ela é uma ferramenta para construir conhecimento e facilitar o aprendizado, responder questões e aumentar a conscientização pública, criar negócios bem-sucedidos, refutar mentiras e apoiar verdades. Encontrar, avaliar e aproveitar oportunidades. Promover a leitura, a escrita, a análise e o compartilhamento de informações valiosas e fornecer fomento e exercício para a mente. É relevante que estudantes, desde a graduação, sejam instados e guiados por seus professores a participar no desenvolvimento de pesquisas e na elaboração de artigos, bem como na apresentação de trabalhos e em eventos acadêmicos. Nisso reside a especial importância das revistas científicas. Assim como fruto deste trabalho, o estudante adquire experiência, aprimora seu currículo, aumenta sua capacitação para a futura atuação profissional. Por fim, é importante ressaltar que a pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Temos que ver qual é a importância das editoras acadêmicas, que é o caso da revista Arcos, né? As editoras acadêmicas são relevantes porque ajudam a garantir que o conhecimento científico seja compartilhado com um número crescente de pessoas. E pesquisadores possam publicar suas descobertas e teorias, permitindo que outros pares possam construir sobre esses trabalhos. Além disso, as editoras acadêmicas ajudam a garantir que o conhecimento científico seja preservado e arquivado para o futuro. As editoras acadêmicas também desempenham um papel importante na revisão por pares. A revisão por pares é um processo no qual os artigos são avaliados por outros especialistas no campo antes de serem publicados. Essa preciosa ajuda garante que os artigos publicados sejam precisos e confiáveis. Por isso, as editoras acadêmicas são importantes porque ajudam a promover a carreira dos pesquisadores, pois publicar em uma editora acadêmica respeitável pode ajudar os pesquisadores a obter reconhecimento em seu campo e avançar em suas carreiras e partilhar os seus achados. A publicação oportuniza, portanto, a divulgação do trabalho para que a comunidade acadêmica e o público em geral conheçam os resultados das investigações do conhecimento em design, bem como sua articulação com outras áreas do conhecimento no processo transdisciplinar e seus respectivos temas. Com o processo de disseminação, de contato, o debate, a crítica, a interação das partes interessadas, poderão promover o incremento da pesquisa e sua futura e mais rápida aplicação. Assim sendo, é de suma importância que as instituições de ensino de prestígio, principalmente como a ERJ, sejam fontes de difusão do conhecimento científico e que apoiem a publicação periódica de trabalhos produzidos por seus integrantes e de outras instituições afins. Sem elas, profissionais, professores, pesquisadores e estudantes não conseguiriam ter acesso rápido, ágil a esses conhecimentos, de tal ponto que se possa tornar salutar a interação entre os pares, expondo os resultados de suas pesquisas à comunidade científica e ao amplo âmbito social. Publicar é preciso. Longa vida!
da revista Arcos. É isso que eu acho que eu teria para comunicar com vocês hoje. Maravilha. Deu uma falhada de novo, professora Lucy, mas acho que voltou no mesmo ponto. Né? Por isso, acho que a gente nem interferiu. Eu tinha marcado ali o trecho que tinha parado, é porque deu uma segunda falhada, né? A sua conexão. Mas aí, quando voltou, eu acho que voltou no mesmo ponto, então não ainda bem. Foi ainda ótimo. Bem. Então, eu acho que me cabia como uma profissão de uma declaração de fé nessa missão, que teve sua origem com um grupo, teve um hiato, e depois, sob a batuta do professor Sidney, continuou, e o professor André, enfim, teve uma outra hiato, e agora tem a terceira fase. É uma fênix. A revista Artes é uma fênix. Ela ressurge das cinzas e volta com mais força, né? Esperamos nós. Enfim, para mim foi um privilégio ver como isso se deu, né? As barreiras, as dificuldades, os tropeços, até mesmo a falta de maturidade dos pesquisadores, né? Isso a gente mas mentalidade se constrói, ela não vem pronta, né? Então eu acho que à medida que a gente difunde esses princípios e de outro lado não desiste, essa teimosia, seja uma, duas, três vezes que volte a Arcos mostra que a ideia é boa e que deve ser mantida, né? Então, essa comemoração desse aniversário da revista Arcos, que ela possa ser repetida daqui a 5, 10, 15 anos, por outras pessoas, evidentemente, que não almeja a eternidade, mas, enfim, que isso possa continuar viva a ideia da Arcos, né? Que teve um início tão promissor, depois perdeu as forças e recuperou, depois teve um outro hiato e agora, mais uma vez, em outras mãos. Que ela se fortaleça e bola para frente. Publicar é preciso. Certo. Muito obrigada, professora, pela sua fala, por compartilhar a sua experiência. Agora a gente vai passar para o professor André. Vou fazer uma breve apresentação aqui do professor André Monar. Possui graduação em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela UFRJ, COP, e doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela University of East Anglia, no Reino Unido. Realizou seu pós-doutorado em Desenho Industrial na Bergische Universität Wuppertal, desculpa meu alemão, na Alemanha. Possui o Certificate in Higher Education da University of Sunderland in Business Information Technology. Foi secretário regional do Rio de Janeiro e Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Computação. É professor da ED desde 2005, na qual foi vice-diretor e também coordenador do programa de pós-graduação em design durante a promoção do programa de mestrado pela CAPES. Foi membro do CA de Desenho Industrial do CNPq e coordenador adjunto da área de Arquitetura, Urbanismo e Design da CAPES. Tem como principais áreas de atuação o design de multimídia e o design da informação. Atuou como membro do conselho editorial do periódico Arcos Design entre os anos de 2009 e 2014, participando das edições 4 a 8 da revista, e foi durante a sua gestão na ESD que a revista foi retomada após um hiato de 8 anos. Então, professor, a fala é sua. Bem, novamente, boa tarde, pessoal. Eu vou começar fazendo 2 agradecimentos. Primeiro agradecimento às pessoas que decidiram compor essa mesa. Eu trabalhar com a professora Lucy, com o professor Sidney, não podia ser melhor, né? Então, eu queria fazer um agradecimento por essa escolha. Depois eu queria fazer um agradecimento para quem escolheu a ordem dos palestrantes, porque é muito bom falar depois da Lucy. Eu estava aqui tentando organizar um pouco o meu raciocínio, mas a fala da Lucy me fez lembrar de muitas coisas interessantes para conversar. Então, Lucy, de vez em quando, vou fazer referência
a sua fala. Né? Bom, falar sobre revistas, antes de falar, talvez acho que o ponto mais interessante seja esse processo de retomada, né, que o Sidney tão bem comandou da revista Arcos. Mas antes vamos falar um pouquinho, como a Lucy fez, sobre revistas. Tá? Então, ouvindo a Lucy, eu me lembrei como pode ser diferente a visão, conforme o país que você está, conforme a geração do pesquisador, sobre a importância de ter uma revista e publicar artigos nessa revista. Então, você acabou de ler meu mini bio, né, Daiane? Então, eu, por exemplo, fiz o meu mestrado na COP, que é a pós-graduação em engenharia da UFRJ, na COP Sistemas, e lá eu fazia parte de um grupo que estava assim, bem dentro da perspectiva do que se espera de um pesquisador brasileiro, pelo menos naquelas décadas que eu fiz o meu mestrado. Então era aquela coisa assim, nossa, vai ter um congresso em Fortaleza, vai ter um congresso no Peru, então a gente tem que fazer um artigo e apresentar trabalho lá. Né? Então, vai ter um simpósio, a gente tinha que marcar presença, e havia uma necessidade de produzir e uma necessidade numérica, quantitativa dessa produção. O que a professora Lucy falou sobre o publish or perish, né? Publique ou desapareça, era o jeito de pensar no Brasil, e, para falar a verdade, ainda em muitos aspectos. Aí, quando eu fui fazer meu doutorado em East Anglia, no Reino Unido, uma coisa assim engraçada é que hoje em dia a gente fala aonde você fez o doutorado. Eu, quando fui para o Reino Unido, a pergunta que se fazia sempre era com quem você fez o seu doutorado? Porque o que valia mesmo era o seu orientador. E o meu orientador, chamava-se Peter Stocker, ele foi uma pessoa que participou de todos os momentos da história da computação, principalmente na Grã-Bretanha. Uma pessoa super elogiada, super premiada e tudo mais. E eu fui para lá por conta dele. Aí ele me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele, com uma vida muito, mas muito rica, de sendo uma pessoa de referência, sendo uma pessoa tão homenageada, que orientava tanto a todos, ele publicou 6 artigos na vida toda dele. Aí ele me dizia assim, bom, André, primeiro, na época que eu comecei a trabalhar com aqueles computadores enormes lá em Manchester, não tinha muitas revistas onde a gente podia publicar. E segundo, aí ele tinha aquele típico snob britânico em relação aos americanos, ele dizia, nós não somos como os americanos que publicam qualquer coisa. Enfim, havia uma necessidade de qualidade muito grande e não havia necessidade do quantitativo, tá certo? E isso me marcou. Me marcou tanto que quando eu terminei minha tese de doutorado, só anos depois, já no Brasil, já dentro da UERJ, eu ousei publicar coisas a respeito dela, porque eu não ousei publicar nada enquanto todas as sugestões de futuras pesquisas tivessem realmente sido feitas. Né? Bom, feito isso, talvez a gente possa falar agora de um salto. Né? O salto é quando a gente está criando o nosso programa de pós-graduação, né? Todos nós aqui, a professora Lucy, o professor Sidney, a gente fez parte desse início. E aí a gente começa a criar o nosso programa e, é claro, a gente tem uma necessidade de fazer essa avaliação do programa ser positiva. Né? E essa avaliação é muito ligada à produção. E você ter uma revista também é uma coisa que era muito bem vista dentro dessa avaliação pela qual nós íamos passar. Bom, quando a professora Lucy falou que uma revista não pode ser endógena, né? Na verdade o termo endogenia era uma das coisas que era mais falada sobre revistas quando eu estava na CAPES e quando eu estava começando como coordenador ou só ajudando o programa, o nosso PPDERJ, a se formar.
Endogenia é quando você faz a revista, você faz uma série de publicações para dar espaços principalmente aos professores, aos membros daquela instituição. Então, um critério de qualidade que tinha era que isso não acontecesse. Eu me lembro bem, quando eu estava na CAPES, tinha assim dentro do nosso grupo de arquitetura, urbanismo e design, tinha assim, um professor que era muito orgulhoso, que falava dos 60 artigos que ele tinha produzido em revistas e tudo mais. Isso lhe garantia uma posição muito boa como bolsista até do CNPq, só que essas 60 publicações eram todas numa revista que a universidade dele publicava, né? Então, esse tipo de coisa estava sendo muito discutida na época que houve a retomada da Arcos, e a Arcos teve o devido cuidado de que essa crítica não caísse sobre a gente, né? Bom, dentro desse período, começou dentro do Brasil, e, na minha opinião, é um processo que ainda não foi completado, a se dar mais valor à qualidade e diminuir um pouquinho a importância que se dá à quantidade. O movimento disso tem um nome, Qualis, muito voltado à qualidade. Então, hoje em dia, existe Quali para livros, Quali para revistas, acho que até Qualis para congresso. Quando a gente começamos para fazer o Qualis pelas revistas. Isso tudo era muita ideia do professor Renato Giannini, professor da USP, que comandava a diretoria técnica da CAPES na época. E aí ele queria que todas as revistas entrassem num extrato de Qualis. Eu me lembro bem que, como eu era o coordenador adjunto na época, nós pegamos todas as revistas, o agora professor Almir Mirabô, na época doutorando, ajudou muito, é claro, na época o doutorando, o mestrando, Bruno Sérgio também, o atual professor, ajudou muito para fazermos isso, e aí a gente tinha que olhar os critérios que faziam, teoricamente, uma revista ser bem qualificada ou não. Então, você tinha, por exemplo, se o corpo editorial tinha pessoas de várias universidades e de vários países. Isso contava muito. Se pudesse publicar coisas em inglês e coisas em português, ou qualquer outra língua, né? Às vezes era uma coisa assim, um pouquinho provinciana, porque revistas que eram feitas só por americanos era considerado excelente e não tinha essa exigência de ter gente de tudo quanto é país. Mas, de qualquer forma, foi uma busca por essa questão de qualidade dentro das revistas. E, é claro, havia a questão do impacto. Né? Uma revista tem um impacto conforme as suas citações, e isso tudo entrava na avaliação. A Arcos, ela tinha um problema. Ela tinha uma coisa que diminuía muito a qualificação dela, que era a descontinuidade. Isso que foi dito, de que ela nasceu, teve um tempo inativo, e esse tempo inativo pesava muito na avaliação das revistas. Tá? Mas, de qualquer forma, todo esse movimento pela qualidade norteou muito o trabalho que eu repito, é um trabalho de equipe, a ERJ toda se juntou nisso, professor João Leite, mas eu não por amizade e respeito, mas realmente o Sidney pegou tudo isso, analisou tudo isso e soube guiar muito bem o renascimento, né, da nossa Fênix, da nossa Arcos, conforme esse processo todo de qualificação que fez parte da nossa vida. Agora, faz parte, é um movimento em parte bem sucedido. Hoje nós olhamos qualidade bem mais do que olhávamos no passado, mas ainda temos, quando vamos ver o nosso curso avaliado, nós ainda temos muita coisa de quantificação. Né? A quantidade ainda é muito importante. Uma pessoa como meu orientador, na discussão de 6 artigos a vida inteira, né? 6 artigos de revista, na base do publish or perish, provavelmente ele já estaria do perish, né? Mas, de qualquer forma, hoje se fala em qualidade.
Aí tem desafios, por exemplo, qualidade em livros, e na minha opinião, se revista, talvez até mesmo pela questão do impacto, foi possível fazer isso, em livros, para mim, nunca se conseguiu. Tá? Mesmo porque eu continuo achando que se você quer dizer se um livro é bom ou não, só tem um jeito, ler o livro. Né? Então, o que a CAPES quer da gente é que a gente diga se o livro é bom ou não, pela quantidade de pessoas que participaram, pela quantidade de línguas envolvidas, se tem mais de uma universidade ou coisa assim. Então, eu acho que é um beco sem saída ali, né? Mas as revistas, tudo bem. Esse período todo de qualificação da nossa produção foi uma coisa também assim, interessante, porque ele também decretou uma perda de importância que continua cada vez mais assim. Antes desse processo todo de qualis, você participar de congressos era coisa bastante importante no Brasil. Né? Aí a questão da revista, a ideia de que tínhamos que publicar em revista, e principalmente publicar em revistas que pessoas do mundo inteiro pudessem ler a revista, tudo isso começou a se tornar importante, e o congresso, os simpósios, os workshops, eles caíram muito de importância, e nas avaliações de hoje a gente vê isso. Até mesmo em concursos se pedem, lista aí 10 artigos de congresso, mas não mais do que 10. Mas se você tiver mais do que 10 artigos em revista, você com certeza vai ser estimulado a colocar todos eles no seu portfólio, no seu concurso. Mas começou ali a queda da importância do Congresso, o que eu acho discutível, porque no Congresso tem aquela coisa de você ser questionado na hora, e tem aquela questão de você estar conversando na hora com seus pares, mas fez parte do processo de valorização de revista, a desvalorização do Congresso e do workshop. Tá? Bom, o professor responsável disso na CAPES, foi o professor da USP, Renato Giannini, né, que ele realmente, eu fui coordenador adjunto numa época assim, de muita transformação da CAPES. O professor Giannini, ele chegou querendo mudar tudo, e muita coisa ele mudou. A única crítica que eu posso fazer é o pouco tempo que ele queria mudar tudo, mas ele fez todas essas alterações. Tá? E o que eu vejo é que a Arcos ela ganhou muito do seu DNA do renascimento. Tá? Então, agora o DNA da Arcos é esse da retomada, esse que foi muito do trabalho do professor Sidney na orientação, que já nasceu sob essa égide da qualidade. E isso eu acho assim, muito interessante, tá? Porque realmente esse momento de sair produzindo coisas que ninguém lê, que ninguém dá importância, que não altera em nada o mundo, no nosso caso o mundo do design, é algo muito questionável. Então, a busca pela qualidade, mesmo que não seja uma coisa difícil, seja uma coisa que você possa criticar os critérios, como nós estamos criticando aqui, a intenção, como dizem meus alunos, é uma intenção do bem. Tá certo? Bom, eu acho que era principalmente isso que eu podia falar sobre a importância de termos a Arcos no nosso assim, como assim, um dos produtos principais que a ERJ oferece, né, atualmente, e sobre o momento histórico que foi essa retomada, que é um momento histórico que coincide com esse momento histórico de criação da nossa pós-graduação e da criação da maior parte dos cursos de pós-graduação em design no Brasil. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tá certo, professor André. Obrigado também pela sua fala, pela colaboração. Agora a gente vai passar para o professor Sidney. Obrigado, Diana. Então, Sidney Fernandes, vou fazer aqui. Sidney Fernandes Freitas é bacharel em design pela PUC-Rio, possui mestrado e doutorado em engenharia de produção pela COP-UFRJ, é professor da graduação da ESG desde 1995 e da pós-graduação desde 2006. Também foi professor titular no Centro Universitário da Universidade,
no qual foi coordenador na graduação e na pós-graduação. É avaliador ad hoc da revista Estudos em Design e avaliador dos periódicos USE, IHC, Mix Sustentável, Economia Criativa, Ação Ergonômica e Revista Educação Gráfica. Tem contribuído para a qualificação da pesquisa no Brasil, atuando como parecerista do CNPq, CAPES, FAPERJ e FACEP. E atuou como editor principal e como membro do conselho editorial do periódico Arcos Design entre os anos de 2009 e 2018, participando das edições 4 a 12 da revista. Pronto, Cid, a fala é tua. Bom, então, obrigado, Ana, pela apresentação. Bom, agora eu sou o terceiro a falar, né, depois da Lucy e do André. Aí eu fico pensando aqui, vamos ver o que eu posso acrescentar, né? Mas tem bastante coisa, até porque o trabalho que eu fiz na Arcos, né, depois da fala da Lucy e do André, parece ser que eu fiz ali sozinho, não fui sozinho, não. O André e a Lucy, principalmente, né, estiveram ali do meu lado ali, a gente fez praticamente junto. Eu coube a mim fazer muito mais o trabalho braçal, enquanto eles tinham, assim, me ajudavam bastante na orientação de como fazer um trabalho com maior qualidade, né. Mas a história da retomada, né, está ligada ao período que o André, o Moná, foi coordenador, né, da pós, e logo depois, eu não era da pós ainda, logo depois que ele assumiu a pós, ele me chamou para fazer parte do quadro principal do programa, e em seguida me propôs a retomar Arcos, né? Então eu fiquei um período, também não foi tão longo, mas foi um bom período estudando, né, os números anteriores, tentando encontrar alguns números que tivessem referências, né, de quem tinha trabalhado, né, conversar com o João Leite, e a partir daí, como é que a gente retomaria, né? Então teve a decisão de fazer o formato digital, né, porque seria assim mais fácil, né, a gente não teria recursos mesmo, e na época eu fui bastante franco, eu sou péssimo para conseguir dinheiro, de ir atrás de fomento, então, assim, a gente vai fazer o que a gente tem, como eu consigo fazer, né? Então, a gente começou a fazer, então, já o formato digital, que eles faziam o Word, depois passavam para o PDF, fazer uma montagem bem tupiniquim, mas que, assim, o importante é que a revista esteja publicada, né? E que os artigos estejam lá, e seja um artigo bom, que tenha passado por uma avaliação. Então, a gente montou um comitê, né, de avaliação. A gente teve oportunidade de contar com alguns mestrandos, né, na época, não tinha doutorado, foi o Wagner, a Camila, né, a Camila foi, o Wagner ele fez, não foi Wagner, como é que era o nome dele mesmo, Lucy? Eu não estou lembrando. Era o Wallace. Wallace. Meu querido orientando. Isso, o Wallace, ele fez a primeira configuração que entendia mais ou menos lá de como a gente poderia botar a revista no ar, a gente colocou no formato de blog. Depois a Camila, que era mestranda, e ela trabalhava numa revista, na FRJ, então ela foi uma pessoa importantíssima para que a gente estruturasse e montasse uma estrutura mesmo de qualidade, porque era ela que foi trazendo essas informações do percentual que deveria ter de professores máximo, né, o percentual máximo de professores da ESG, quantos fora da ESG, né, de preferência de outras instituições. Então, a gente estabeleceu esse critério, nós fizemos uma reunião, né, André, o Lucy, o Washington, e definimos, né, que no máximo 1/3 da ESG, 2/3 tinha que ser de fora, de outras instituições, né, de preferência fora do Rio, para também não ficar uma coisa meio viciante. O pessoal da PUC, o pessoal dali tá, já conheci os amigos de perto. Nós vamos procurar pessoal de fora, né, dos outros estados, das outras universidades. Então, montamos um bom corpo, né, de avaliadores, né. E depois, uma outra coisa, que ela também, isso foi a Camila que trouxe para a gente essa informação, de um critério da CAPES, né, de ter sempre
uma publicação de um pesquisador fora do Brasil, né? Era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, então a gente foi lançando mão. Eu conhecia poucos pesquisadores fora, porque a Lucy também conhecia poucos, né, Lucy? Então a gente foi entrando em contato com uns amigos, né, de outros países, né, no México, Estados Unidos, né, Inglaterra, e fomos pedindo, eu falei assim, manda o artigo, a gente publica, né, são pesquisadores já assim, consagrado, né, com um certo nome. Eu falei, a gente vai fazer uma avaliação para ver se está de acordo com os critérios que a gente está colocando na revista, mas a gente não vai fazer aquela avaliação para saber se o artigo é um artigo científico ou não é. A gente partiu do princípio de que seria bom publicar e a gente fazer a gente ia acompanhando, né, o trabalho com esses pesquisadores, e no fim a gente tinha os artigos que a gente podia publicar. Então a gente foi fazendo assim, muito quase que pedindo um favor, né, para que a gente tivesse esses trabalhos e a gente pudesse publicar. Então era um trabalho bem cansativo, porque a gente queria qualidade, mas ao mesmo tempo a gente estava jogando uma confiança, né, nesses pesquisadores que a gente mais convidava do que fazia propriamente a avaliação. O primeiro número, a gente fez uma chamada, foram mais de 60 trabalhos enviados, e eu lembro que na hora que chegou, eles vieram impressos, né? Na época a gente pediu para mandar impresso, que não veio por e-mail. E aí chegaram todos em papel pardo, né? Já diagramado direitinho, ficou, lembra, Lucy, a gente sentado lá naquela bancada lá, e a gente lendo os trabalhos, né? Então foram 60 trabalhos que a gente ficou lá o dia inteiro lendo os trabalhos, separando. Então tinha alguns trabalhos que a gente abria assim, olhava, era uma imagem por página, né? Então a gente falou, isso aqui está fora, né? Não dá nem para mandar, isso a gente não pode mandar para o avaliador. Então no final a gente conseguiu separar ali uns 20 trabalhos para enviar para os avaliadores, né? Tinha que mandar para 3 avaliadores, depois eles devolviam esse trabalho para ver em que condições, né, a gente podia publicar, e com isso a gente conseguiu 2 números, 3 eu não lembro, mas conseguiu um número razoável, né? Então a gente começou a fazer chamadas de tempos em tempos. A gente não fez uma chamada, não deixou assim uma demanda aberta, né, contínua, né, porque a gente não tinha condições de dar conta daquilo, né? Então tinha que ser de tempos em tempos. Quando já estava saindo um número, a gente fazia a chamada, e se tivesse artigos aprovados suficiente para 2 números, a gente parava por ali, não abria mais chamadas, né? Isso foi assim que a gente conseguiu fazer alguns números, bem menos do que a gente planejava, né? Então isso assim, a estrutura geral de como foi, né, a estruturação desse período, né, vamos chamar assim, da segunda encarnação da Arcos, né? Foi o primeiro período, né, com o João Leite. Depois veio esse outro período, que eu não vou dizer que foi do Cid, mas foi Cid, André e a Lucy, né, que nós fizemos isso juntos, né? Então teve esse período, agora tem depois outro período. Em 2010 eu parei, eu transferi a coordenação da revista para outros professores, porque eu realmente não estava conseguindo mais dar conta, eu tinha outras demandas, eu fiquei cansado, né? Então, eu falei, não, eu tenho que ser outra pessoa agora para fazer, né? A minha participação aqui já está desgastada, eu preciso de alguém com fôlego, outro tipo de fôlego para fazer, né? Mas agora é importante retomar um pouquinho aí na história, que é a história que precede a revista Arcos, né? E aí a data, assim, marcante na nossa área, uma data super importante, mas que poucas pessoas valorizam, e poucas pessoas inclusive sabem, é 1993. A gente fala da Bauhaus, lá em 1919, vai falar de UME, vai falar da ESG em 1963, mas 1993 a gente não sabe. O que aconteceu em 1993? 1993, nesse período, né, de 93 a 92, 93, 94, tá? Então, 93 é a data marcante. Foi o período que um grupo de professores, voluntariamente, se reuniu sob a liderança da professora Ana Maria de Moraes,
E dali surgiu o congresso P&D Design, surgiu o primeiro mestrado, que foi o da ESD, da PUC, surgiu o primeiro periódico, que é Estudos em Design, e logo depois surgiu a 2AB, com André Vilas Boas, né? Isso, muito assim, a força, né, vinha muito do discurso da Ana, que falava o seguinte: se a gente não publicar, nós não vamos existir no meio acadêmico. Nós temos que publicar. Mas para a gente publicar, a gente precisa ter mestrado e doutorado. Por quê? Porque a gente precisa produzir pesquisa. Mas também não adianta só produzir pesquisa se não tiver onde fazer essas publicações. Então, a gente precisa de congressos, a gente precisa de uma revista, a gente precisa de uma editora, né? Então, eles foram criados. Se a gente pegar, eu já tive fazendo levantamento de várias áreas, não existe outra área, senão a nossa, que tenha uma data de institucionalização da pesquisa tão marcante quanto a nossa. Se for olhar na engenharia, a engenharia sempre pesquisou. Se for olhar na arquitetura, já é muito antiga a pesquisa. Se for olhar na medicina, é mais antigo ainda. Se for até marketing, é um negócio assim que a pesquisa foi entrando ao longo do tempo. Não tem uma coisa assim, num ano era uma tradição acrítica, totalmente sem pesquisa. No ano seguinte já se estava fazendo pesquisa. Não existe isso. Só existe na nossa área. Então, é um movimento muito importante. E um movimento feito por professores. As instituições, elas não tiveram força nenhuma nessa modificação. O máximo que foi acontecer, aí, Lucy, a gente estava lá, né, Lucy? É a PUC que cedeu uma sala para a gente se reunir, é a faculdade da cidade, que nem estava interessada em pesquisa, que cedeu, algumas reuniões que a gente fez na ESD, outras que a gente fez em São Paulo, mas, assim, em termos de movimento de instituição, a gente não teve nenhuma, a gente teve cobrança, né? Aos poucos foram aparecendo a CAPES, não, agora vocês têm que fazer isso, porque o mestrado tem que ser assado, porque o congresso, para ser válido, tem que ser desse jeito, aí surgiram as cobranças, mas o movimento foi um movimento de professores, junto com alguns alunos, que foram, assim, que a gente ia chamando, né, os nossos alunos, alguns se entusiasmavam e faziam parte. Então, esse movimento é um movimento extremamente importante, é um movimento que, assim, ele tem que ter destaque na história do design, né? E, ao surgir aí, em 1993, surge a Estudos em Design, e em 1998, o João Leite, ele criou a Arcos, né? E também foi assim, ele pegou com unhas e dentes, não foi assim um negócio que foi, ele chegou e começou a fazer e foi sem nada, não, foi, eu nunca conversei especificamente com ele, mas eu imagino que ele deve ter passado noites e noites trabalhando naquele final de semana para conseguir viabilizar Arcos do jeito que foi viabilizado. Então, assim, se a gente tem alguma coisa de dívida, é com o João Leite sobre a criação da Arcos, né? Então, isso é outra coisa também que a gente tem que dar um bom destaque, né? Eu não sei se estou falando demais, né? A Daiane, qualquer coisa você me fala, tá? Não, está no tempo, Cid. Está no tempo? Tá. A importância da revista, né? Até anotei aqui que a Lucy falou, que a importância na relação, na formação dos alunos de graduação, né? Que é essencial, isso é uma das primeiras coisas que a gente conversava, né, no início, não só da Arco, mas quando surgiu esse movimento de se criar revistas, periódicos, né? E muita gente achava que não deveria ter, tanto que a Estudos em Design, ela não seria uma revista acadêmica, de trabalhos acadêmicos. Assim, existia assim, uma vontade grande de vários participantes de que fosse uma revista aquele modelo de figurinha, de mostrar projetos de escritório. E aí a gente falou, não, mas é outra coisa, é trabalho acadêmico, né? A gente aprender a escrever no trabalho acadêmico, a gente transmitir as nossas ideias. Mas a gente não sabe fazer, mas a gente vai aprender fazendo, a gente vai fazer a revista, se não ficar boa, a gente faz um outro número, e melhora, e se não ficar boa, a gente faz outro número. E assim foi feito, né? A gente não ficou esperando melhorar para depois, a gente foi fazendo. A Estudos em Design está aí, hoje é uma revista, acho que está 4, né? Nível A.
né? É uma revista muito boa, tem uns bons artigos, eu acompanho, acho que é a principal revista da nossa área. Eu acho que todos que estão interessados em pesquisa devem pegar as revistas e devem consultá-las, porque tem artigos muito bons onde a gente vai ver quem são os pesquisadores do Brasil, o que está se produzindo, né? Eu acho super importante isso aí, né? A outra coisa que eu anotei também, que o Moná falou do Congresso, falou dos livros, né, Moná? Que é uma coisa de avaliação que é difícil, né, de se fazer. Inclusive, eu e o Moná, a gente teve um comitê. Foi quando isso, hein, Moná? Foi 2018, 2017, não sei, né? Por aí, lá em Brasília, né, que a gente ficou lá, tipo, uns 3, 4 dias, né, discutindo quais são os critérios para dizer se uma editora... E no final, a gente saiu de lá sem saber nada, mais perdido do que quando chegamos, porque realmente é muito difícil, né, fazer uma avaliação de editora, né? Essa questão do Congresso também foi comentado em relação às revistas, né, porque hoje a gente tem essa quase que obrigação de publicar em revistas, e aí dentro daquela classificação Qualis da CAPES, né, em contraste com os congressos. Eu também acho um absurdo essa desvalorização dos congressos. Eu acho que se existem muitos congressos caça-níqueis, se existem muitos congressos permitindo publicações de baixa qualidade, o movimento tinha que ser outro. É acabar com o caça-níquel ou discriminá-los ali de alguma maneira e melhorar a qualidade dos artigos, arrumar critérios para isso, mas não simplesmente diminuir, dizer que o Congresso tem um valor menor, porque a importância do que se discute no Congresso é muito maior do que se discute em revista. O que a gente lê em Congresso, que a gente conversa sobre o que é publicado em Congresso, é apresentado, assim, tem muito mais impacto do que nas revistas. Não é que nas revistas não tem importância, lógico que tem. Ela tem o seu lugar, né, mas ela deve ser compatível com a valorização do Congresso. Então, também, assim, eu não concordo também com essa desvalorização que foi colocada pela CAPES, não. Acho que isso é uma coisa que tem que ser repensada. E o pessoal jovem que está aí, né, parece que só eu, além de careca, tem um restinho de cabelos brancos, né? São todos jovens aqui, né? Então, cabe a vocês lutarem por isso, né? Inclusive para os alunos, tem vários alunos aqui, existe a associação dos alunos de pós-graduação, uma associação muito ativa, né? E que eu acho que o pessoal do design não comparece, não faz parte. Eu sei porque eu conheci pessoal que esteve à frente na direção da associação, na época que eu estava fazendo meu doutorado, e aí você tem, assim, pessoal de história, de geografia, o pessoal de direito, normalmente, eles estão mais à frente, né, mas tem de praticamente de todas as áreas e são bastante ativos. A Associação dos Alunos tem uma cadeira na CAPES, vocês têm poder de voto na CAPES, tá? Então, é importante que vocês participem dessas associações para saber como está a pesquisa no Brasil. Não a pesquisa no design só, ou o que está se fazendo na ESG, mas a pesquisa, como é que está se fazendo pesquisa no mundo, como é que está se fazendo pesquisa no Brasil. Em qualquer área, física, química, direito, engenharia, o que seja, né? Isso é super importante, até porque faz parte da nossa formação crítica, né? Bom, e para encerrar, né, vocês colocaram numa ordem, né, Lucy, depois o André, depois o Sidney, né? Se vocês tivessem colocado na ordem ao contrário, ficaria Sidney, André, Lucy. Vocês pegar a primeira letra, né, S de Sidney, depois A de André, depois L de Lucy, ficaria Sal. Então, estou falando isso porque eu, Lucy e o Moná, nós temos um grupo chamado Grupo do Sal. Então, nós três nos reunimos, menos do que a gente gostaria, com menos frequência, né, Moná? A Lucy tem uma sumida agora, mas a gente se reúne para trocar ideias e bater papo e botar a vida em dia, né? E, para mim, é assim, um orgulho, né, essa coincidência aqui de estamos os três aqui participando desse encontro e de importância tão grande que é a questão da publicação na nossa área, né? Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Daiane, pela apresentação, pela Bárbara e André pela organização, Carol, sempre presente. É isso. Obrigada, professor, pela sua colaboração, pela fala e das experiências com a revista, com publicações em geral.
A gente tinha preparado algumas perguntas, mas eu acredito que elas foram respondidas ao longo das falas. Não sei se alguém que está aqui quer trazer alguma nova pergunta. Acho que eu gostaria, mas enfim, não sei, talvez a gente pudesse fazer aí uma ordem, né, para não ter assim, uma inscrição. Se quiser começar, professora, por enquanto não temos ainda uma ordem de perguntas. Mas um pouco para saber também da Lucy, que ela é interessante esperar por ela. Enquanto a gente aguarda a Lucy, agora eu estou querendo pegar carona no que o Sidney falou. Já peguei carona no que a Lucy falou, agora do Sidney, né? O Sidney, ele comentou sobre a questão de revistas, assim, que as pessoas queriam uma revista para colocar seus projetos, né, Sidney? Né? Uma coisa assim que existe muito, tanto no design como na arquitetura. Então, eu queria, assim, falar de duas coisas, eu não sei se o Sidney vai se lembrar disso. Quando começou todo esse trabalho, desse momento que o Sidney então relatou, eu nunca tinha parado de pensar como o ano de 93 foi tão marcante, tá, Sidney? Você me chamou a atenção para isso agora. Mas uma coisa também marcante é que a ideia de pesquisa ficou sedimentada no design. Quando começamos a pós-graduação, era muito comum a gente ouvir coisas do tipo, mas o design não tem pesquisa, a gente pesquisa fazendo. Eu ouvi isso diversas vezes. Não sei se Sidney ouviu isso também, tá? E havia uma dificuldade de separar o que seria uma produção acadêmica e de pesquisa de uma produção profissional, né? Então, aí eu vou falar algo que talvez o André goste assim, de saber, né? Quando a gente estava trabalhando lá na CAPES, na avaliação das revistas, é bom lembrar, arquitetura, urbanismo e design, né? E entre os arquitetos, a gente tinha uma recusa muito grande de não se colocar algumas revistas que seriam mais de cunho profissional, né? Mas que são revistas muito boas, importantes, para você justamente fazer o que o Sidney falou, colocar seu projeto, né? Eu fiz um determinado projeto e coloco lá. Uma delas, o André, era a Casa Bela. Essa era uma revista que o pessoal da arquitetura não entendia, que a gente não queria colocar como científica, porque tal a importância como uma revista profissional. Então, essa coisa, Sidney, quando você falou, me fez lembrar, primeiro, como foi demorado para as pessoas entenderem o que era pesquisa em design e como isso se diferenciava de um exercício da profissão do design, né? E a mesma coisa, André, aconteceu com a arquitetura. Hoje eu vejo que essas questões não aparecem mais, ninguém chega para mim dizendo que pesquisa em design a gente desenvolve fazendo. Tá certo? Interessante, Moná. Pegar um gancho, então, também no que vocês falaram, e pena que a Lucy não está hoje com a conexão, né? Muito, enfim, mas não tem nem como a gente ajudá-la, né? Mas é uma questão da internet mesmo. Sobre o seu relato, né? Eu fiquei pensando como uma série de coisas que a gente que assumiu a revista recentemente já, vamos dizer assim, ganhou, como, por exemplo, o próprio sistema OJS, né? Quando a gente conversou com a Cristina Portugal, do Estudos em Design, ela contou como foi uma luta para comprarem alguma coisa similar, como trabalhar fora de uma plataforma dedicada era muito complicado, e quando conseguiram isso, como foi uma conquista, ao mesmo tempo, como você falou, que o próprio sistema, né, de qualidade das revistas, né, o Qualis, foi também uma construção, né, e a gente hoje já vive num mundo onde isso já é uma realidade, diretrizes que estão ali muito claras, né, enfim, quer dizer, talvez não seja tão simples alcançar todas as diretrizes, mas elas já estão ali, né, então para a gente isso é uma referência, um guia, e tem a relação, né, do que a gente produz na revista, na construção dela e para o próprio programa, né, então acho que vocês ainda em 2008, 2009,
era um momento, diria ainda, sei se inicial da pesquisa em design, mas onde vocês enfrentavam uma realidade diferente do que a gente tem hoje em dia. E muito da fala do Sidney também, eu fico pensando, quando a gente não tem um modelo mental de uma coisa que nunca existiu, como é que a gente constrói? Muitas vezes a gente constrói por semelhança, por metáfora, né? Então, de alguma maneira, a revista científica, que na Europa já era uma tradição, né? Nasce no Brasil, mas o design é esse campo sem uma tradição em produção teórica, acadêmica, escrita. Então, assim, essa coisa de um formato, o que é esse formato de revista acadêmica, o que é esse formato no campo do design, que é esse campo que realmente, e vocês estão aí contando como tudo isso tinha que ser explicado, etc e tal, né? E fico percebendo também que as pessoas que tiveram na gênese, né, na criação dessa revista, eu acho que também dos estudos em design, que a gente está falando da arte, mas da importância também dessa revista que inaugurou, né, uma revista dedicada ao campo do design, no sentido que me parece, e aí vocês poderiam comentar, que todos vocês, de alguma maneira, tinham uma vivência da experiência editorial, seja como, por exemplo, como ontem o João citou, como alguém que viveu, teve a vivência com várias editoras de outro tipo, né? No Rio, no Brasil, no Rio, São Paulo, enfim, outros estados, seja também mencionando a participação dele em estudos em design, como tudo isso, de certa forma, deve ter alimentado. Moná também, o seu orientador te colocou a régua lá em cima, né, Moná? Você vai publicar, tem que publicar o melhor artigo que você tem. Né, de como é que a gente constrói uma coisa, né, que não tem muito ainda referências, onde o próprio campo é, de certa maneira, ainda antagônico, né? As instituições, como vocês também, é uma coisa que eu também não fazia ideia, a falta de apoio das próprias instituições. Então, assim, se vocês quisessem, eu não sei se eu fiz uma pergunta exatamente, ou mais um comentário, mas se vocês quisessem falar um pouquinho mais desses desafios, enfim, dessa vivência. Pois eu vou falar então um pouquinho. Tem uma tradição no design, que é uma tradição que, graças a Deus, está acabando, que era uma frase que é assim: design se faz fazendo. Então, quando a gente falava de gerar conhecimento, não, design se faz fazendo. E o fazer no design era, assim, ir para a oficina, ficar lixando madeira, ficar cortando papel, fazer colagem, isso era o fazer, né? E esse design, esse se faz fazendo, muita gente dizia que era o learn by doing, né? O aprender fazendo, né? Que é que vem da escola de John Dewey, né? E aí eu fui estudar John Dewey na época, eu falei, mas não é nada disso que ele falou. Então as pessoas estão repetindo, dizendo que ele disse uma coisa, que na verdade ele não falou aquilo. O que ele falava do aprender fazendo é gerar conhecimento, pegar o conhecimento científico e aplicar numa situação prática. Era isso que ele fazia. Só que ele trabalhava com crianças de 4 a 14 anos. Então, lógico, ele não era conceitos muito elaborados, eram coisas simples, né? Por que a água ferve, né? Por que a sombra do sol vai mudando de posição. São coisas que têm um conhecimento científico, que é do dia a dia, e ele ia trabalhando esse tipo de raciocínio com a criança, né? Ele era o trabalho dele. O aprender fazendo era isso. Aí, como é que bota um graveto? Então, tinha que produzir um graveto, fazer um reloginho de sol, mas não era um fazer por fazer, era um fazer para verificação científica, né? Essa era a função, né? E isso tinha sido distorcido, e com isso eles usavam essa frase: a gente faz fazendo, e mais, quando a gente começou a fazer pesquisa, houve assim um grupo que achava absurdo a gente ficar falando de pesquisa, porque assim, o design não é lugar de pesquisa, se faz pesquisa em design. E isso assim, era tão arraigado que a minha tese de doutorado foi sobre a relação entre ensino e pesquisa em design. E eu fiz lá na COP. Na hora que eu apresentei a minha pesquisa, era um tema, assim, não é que a minha pesquisa foi muito mais importante que as outras, ou porque seria eu não, mas era um assunto que era assim, as pessoas estavam tanto querendo saber, que
teve muita gente na defesa, né? A Lucy me ajudou muito lá, foi ela que passou meus slides, né? Eu sei que era o... Como é que é o nome daquele plástico? Que a gente botava não era data show, era no retroprojetor, né? Retroprojetor. Aquela folha de celulose. Transparência. Né? Transparência, né? E a Lucy me ajudou, ela ficou lá passando as transparências enquanto apresentava. E tinha muita gente, né? A sala estava cheia, porque as pessoas estavam curiosas para saber os dados do design, né? Que a gente não tinha, né? E uma das membros da banca, na hora que começou a falar, ela começou a falar assim, não, eu acho absurda essa sua pesquisa, porque o design não é um lugar de fazer pesquisa. E aí eu ainda fiquei assim, e agora? O que eu falo, né? Mas só que eu tinha uma banca enorme, eram 7 na bancas, né? O Tiolan, Ana Maria, Geraldina Witter, né? E todos com muita experiência, e eles fazendo assim comigo, tipo, não responde. Não sei se você lembra, assim, não fala nada não, larga para lá. Aí eu não respondi, porque eu falei, como é que eu vou... Não tem como responder isso de uma forma que seja totalmente educada, né? Porque assim, meio que me ferveu, eu sou uma pessoa calma, em determinada situação me deixa meio irritado, né? Aí não faz isso, eu parei, na hora que eu vi, eu falei, não, tá todo mundo na banca falando para não responder, eu não vou responder, né? Mas assim, por quê? Porque eu tinha essa visão do design de que nós somos diferentes. Então, o que a gente fazia quando a gente começou a trabalhar a questão da pesquisa, a publicação de design, se nós não somos diferentes. Nós somos igual a todo mundo que está na academia. Nós somos iguais, nós queremos ser iguais aos engenheiros, aos médicos, aos arquitetos, aos médicos, todo mundo que publica, a gente quer ser iguais a eles, a gente não quer ser diferente, né? Então, essa foi a discussão, né? E outra coisa também que você falou, e me lembrei aqui, anotei, que eu acho que é importante, né, que teve um encontro na ESD, que foi a professora Geraldina Witter, que a gente convidou, lembra, Lucy? E ela fez uma palestra excelente sobre publicações, né? Se me lembro, aquela palestra foi inesquecível. A gente não gravou, né? Uma pena. E ela já é falecida, né? E ela foi na minha banca, né, de doutorado. Né? E porque a Geraldina, quem não conhece o livro dela, foi a primeira pesquisa sobre o campo do design, foi feita pela Geraldina Witter. É uma pesquisa sensacional. Ela depois publicou pelo CNPq, é um livrinho fino, mas extremamente rico, né? E a Geraldina, ela falou disso, falou assim, olha só, a gente tem quais são as etapas? A gente tem a pesquisa, o resultado da pesquisa a gente transforma em artigo, que pode ser publicado em congressos, no formato reduzido. Depois, esse artigo do congresso, ele vira um artigo para uma revista, porque aí ele entra com os dados mais elaborados, e por final, vira um livro. E a gente fala assim, mas livro para quem? Não, para todo mundo. Não mais para a academia, mas para ir além da academia. E eu lembro que, na época, a FAPERJ lançou um livrinho, e eles devem ter lá nos arquivos deles esse livrinho, que é como transformar a pesquisa em livros para a população leiga. Então, eles nesse livro, eles falam, ao invés de colocar uns gráficos, colocam uma... Como é que o Monarca chama lá, que trabalha com os alunos? Uma narrativa. A visão da informação. Não, a visualização da informação, né? De uma forma lúdica, né? Para que... Storytelling? Infografia? Storytelling? Não, storytelling. Pode um storytelling, mas assim, ela fala basicamente isso, né? De transformar aquela informação em algo visual, mas para a população leiga, né? Então, como chegar a esse nível? Então, a FAPERJ, ela tem esse livro, onde ela vai ensina, né, passo a passo, alguns procedimentos que a gente deve tomar para fazer isso, né? Mas é isso, vamos lá. Lucia, você chegou... Voltei. Uma coisa que eu queria acrescentar a esse episódio que você relatou da participação da Geraldina Witter nessa reunião, que nós tínhamos dela uma excelente impressão porque nós não tínhamos ainda um contato direto com ela, mas por conta desse... foi antes do que ela deu uma palestra no PID, que foi lá no Hotel Flórida,
O que foi antes, você lembra? Eu acho que ela aqui na Ash foi primeiro. Aqui na Ash foi primeiro? Não foi não. Não, o primeiro foi no hotel. Então foi a parte, nós já conhecemos esse livro dela, esse Opúsculo, porque ele é de pequenas dimensões, mas de grande qualidade, e em vista dessa pesquisa dela, nós que éramos nós éramos essa parte do grupo de loucos, né? Quer dizer, que organizamos o P&D durante algumas edições, nas primeiras e várias edições sucessivas. E nós convidamos a Geraldina. E ela era uma senhora miudinha, tranquila, aquela princesa, mãe da gente, sabe? Mãe da gente, quer dizer, nós, né? Não vocês. E aí, ela falou de uma maneira muito delicada, que ela disse que foi entrar no banco de dados, que eu não me lembro qual era da época, e ela foi ver o que se tinha publicado em design. Você lembra disso, Sidney? Eu lembro. E ela disse que não encontrou nenhuma produção em design aqui do Brasil. Aí nós, todo mundo ficou nervoso, né? Eu sei que vocês não sabem escolher título nem palavras-chave, que são os meios de busca. Então, e de fato, um puxão de orelha, que a orelha veio aqui, né? Que a gente não tem esse cuidado de apontar as pedrinhas para as pessoas que estão procurando a gente, né? Então, o cuidado que você precisa ter, que é a primeira interface, é por essas buscas eletrônicas. E a gente não bota os termos para começar como devem ser. Então, esse foi a primeira chamada. Diz logo, em 5, 6 palavras, né, que é o título, o que você está brincando do quê? Né? Então, ela disse que não tinha encontrado produção. Olha que coisa incrível, né? E aí ela fez, nós depois, e a palestra dela foi um banho, né, de como se faz pesquisa, se difunde pesquisa. E aí nós convidamos para essa reunião, que nós éramos uns 6, sei lá, uma meia dúzia de pessoas. Aí ela começou deu essa opinião, que a gente queria uma consultoria dela, né? Ela dá o caminho das pedras para quem quer montar um programa de pós-graduação. Aí ela chegou e, não sei, eu vou contar, isso é podre da gente, né? Enfim, eu tentei contar, é aqui mesmo. Aí ela disse, bom, e vocês, como é que vocês lidam com a comissão de ética? Aí ela, a gente não lida. O quê? Comissão de ética. Me lembro que ao meu lado estava a Fátima, que era a nossa auxiliar lá, da secretária do programa. Eu escrevo um bilhetinho para ela, assim, muito discretamente. A Fátima, por favor, entre em contato com o ERJ e pergunte se tem comissão de ética e como é que a gente faz para chegar lá. Lembra disso, Sidney? Eu lembro. Aí eu assim, passei o bilhetinho para ela, para a Fátima discretamente levantou, foi para o telefone, Fátima Dantas. Morena, né? Então ela foi, ligou, daqui a pouco ela volta com outro bilhetinho. Tem sim, e as pesquisas têm que ser submetidas à comissão de ética. E aí o Geraldino dizendo, vocês lidam com o quê? Não é com sangue, né? As pesquisas médicas, vocês lidam com o quê? Ideia, percepção, opinião, reflexão das pessoas. Há coisa mais íntima e mais importante que essa? Gente, foi um soco no plexo, se lembra? Aí o pessoal, todo mundo se cutucando, besteira, não foi, Sidney? É. As pessoas foram muito refratárias. E depois, anos depois, o Pasquarelli fez um levantamento das publicações. Eu não sei qual foi o recorte que ele fez, eu não sei se foi junto dos artigos do P&D. Ele fez um recorte para ter uma amostragem. Eram raríssimos os artigos, assim, tipo um percentual mínimo.
que citavam que a pesquisa tinha sido aprovada pela Comissão de Ética da respectiva unidade, da respectiva universidade. Então, a gente vê como a gente é imaturo e desconsidera a própria responsabilidade daquela pesquisa. Esse foi um soco no plexo que a Geraldina deu. Lembra? Assim, então, são coisas que, meninos, eu vi, né? Aquela história. Uma coisa que é boa a gente lembrar dessas situações, que tudo é uma construção, né? Uma construção coletiva, e a gente não nasce sabendo. Então, mas a gente também pode, não é que aprender com a experiência alheia, que às vezes não tem muita coisa para ensinar, mas, assim, de orientar, dar o caminho certo. Mas os erros que foram cometidos, os equívocos, ou uma perda de caminho, né? Como é que a gente pode fazer para evitar esses percalços? Se a gente fazer assim, um trabalho incrível para conseguir botar a revista no ar. A própria instituição não dava muito apoio. Revista pronta, ficava dormindo um tempão para ir para o ar, não é, Sidney? Teve um número que ficou mais de um ano, né? Pois é, se uma revista pronta, um ano. Se caduca a revista, ela perde periodicidade, não há uma recentidade daquela publicação. Então, não é fácil, mas nem por isso é para se desistir. Eu acho que é nobre, justo, e eu acho altamente relevante você não só botar o ovo, mas cacarejar, né? Quer dizer, os outros precisam saber que ovo você botou algum ovo, e outros vão ver como é que é esse ovo. Então, isso de você... As pessoas ficam, às vezes, um pouco, talvez, ansiosas ou temerosas da crítica, né? Mas, se você não abre, a coisa não vai para frente, né? Achei ótimo, Sidney, você haver se lembrado do percalço que foi a Estudos em Design. As pessoas não entendiam. Mas não tem figura, não tem foto... Como é que é? Tudo palavra, um gráfico ou outro. Houve uma resistência enorme a Estudos em Design, que foi a primeira que pretendia não ser como o Sidney falou, uma revista de quadrinhos, né? Enfim. Não é fácil mudar, criar uma mentalidade, mudar uma mentalidade. Mas se não se faz nada, é que não muda mesmo. Né? Não, aí a Estudos em Design, os primeiros números, né? Todo mundo aqui estiver interessado nas revistas, nas publicações, vão ver que ela é quadradinha, né? Um formato quadradinho. Para chegar àquele formato, aquela diagramação, teve mais briga sobre o design da revista do que sobre a qualidade dos artigos que estavam sendo publicados. Então, os artigos não tinha muita discussão. A questão era saber se seria aquele formato. Não pode ser um formato A4 comum, porque, afinal de contas, nós somos nós somos designers, então temos que ter algo diferente. Aí foi aquele negócio. Desperdício de papel enlouquecido. Para chegar àquele formato quadrado que era a melhor diagramação para designer. E o conteúdo mesmo, no final das contas, poucas pessoas lembravam, poucas pessoas leram a revista, né? Pegaram a revista e leram, de fato, o conteúdo, né? Então, se olhava mais para a capa, Não, na capa era o de menos, mas havia a ideia original, olha, isso é anedotário, hein? Que cada instituição que tivesse alguém publicando um artigo na revista, ia ser criado um pictograma para a instituição. Lembra disso? Lembro, está lá, está na capa de uma delas, primeiro, segundo número, não sei. Então, se você era da instituição tal, o grupo criava uma imagem. Não, tá, já entendi. O pictograma estava um símbolo, que a instituição podia ter seu símbolo. Nós vamos criar um. Era uma coisa complicada, Mas, enfim, deu certo. Haja saco, já deu. Foi assim, insistência, né? Eu acho que eu fiz agora na pandemia,
eu entrevistei praticamente todo mundo que participou desse período de 1993, né? Eu tenho a entrevista gravada, a gente está transcrevendo. Tem uma aluna que nem é da Estácio, a Paula, ela está me ajudando a fazer as transcrições, ela é aluna do Almir. Almir ou Vandir? Almir. Almir. Almir, ela é aluna do Almir. E o Almir, que me apresentou ela, está me ajudando nisso, né? Mas então eu estava conversando com o pessoal sobre a questão da revista, né? E assim, havia assim, uma certa dificuldade de entender, que isso todos nós reconhecemos, não foi assim uma crítica para outras pessoas, não, os entrevistados reconhecendo o quão pouco a gente sabia sobre pesquisa e sobre publicação. A gente não sabia, a gente escrevia um artigo científico, mas como é que a gente sabe que é um artigo científico? Depois que eu acho que eu escrevi uns 2 ou 3 artigos, foi que eu resolvi pegar os anais de cardiologia, né, que minha esposa é cardiologista, e aí comecei a ler. Falei, deixa eu ver como é que médico escreve. E aí comecei a ler, e é completamente diferente da gente, né, porque a gente escreve um artigo para pessoas em design, pelo menos assim, uns 15 páginas, né. Eu pegava os artigos publicados, tinha 4 páginas. Aí vinha lá a amostragem, 4.000 e tantos pacientes, e foi feita extração de DNA, e foi feito no seu... Um trabalho super complexo, ele botava em 4 páginas. Eu falei, como é que o cara consegue botar em 4 páginas? Quem é que vai entender isso aqui? Né? Mas aí eu comecei a raciocinar sobre aquilo e perguntar, né? Porque eu tinha lá os pesquisadores de outras áreas. De fato, né, eles já alcançaram um grau tal de maturidade mesmo na pesquisa, em que, por exemplo, não se explica mais a metodologia. Se ele vai usar uma determinada metodologia, ele vai usar a metodologia tal. Aquilo cabe em 3, 4 palavras e acabou. Se você não sabe qual é a metodologia, que metodologia é aquela, vai estudar, depois volta para ele continuar lendo o artigo. Né? Se foi utilizado um trabalho estatístico, não sei o que, se não sabe, vai lá estudar, depois volta para continuar a ler o artigo. Então, já se parte do princípio de que o leitor, o estudioso daquele artigo, ele tem que ter uma base. Por quê? Porque o artigo ele é escrito pensando em impactar algum grupo. Ele não é escrito simplesmente para ser publicado e contar ponto. Ele quer alcançar uma determinada população. Ele quer transformar ou quer viabilizar alguma coisa dentro de uma população. Eu custei entender isso, porque assim, tá tão arraigado na minha cabeça a coisa de produzir para mostrar, né, enfim, para aparecer numa revista, né, e de que até eu entender aquele objetivo, sabe quando o cara está escrevendo que ele quer transmitir aquela informação, né, ele quer que alguém seja impactado com aquilo, né, e sabe que dentro de, sei lá, se seriam potencialmente 1.000 leitores, ele sabe que somente uns 30 vão ler, que no final só uns 2 ou 3 vão entender. Ele já sabe que isso vai acontecer, né? Então, né, quando a gente escreve para uma revista, a gente tem, às vezes, um grau, né, que é chamado de grau de exigência maior do que do Congresso, eu acho válido, né? Por isso, né, porque ele vai virar algo onde a pessoa vai precisar ler aquele artigo não uma vez, mas várias vezes, até entender, para poder aplicar, para fazer correlação com outras pesquisas, né? Ele checar se aqueles dados são verdadeiros, né? Ele vai analisar cada ponto, né? Mas na época a gente não tinha a mínima noção disso, a gente não sabia nem o que era pesquisa, né? A gente ia um pouco no entusiasmo, né? Que a Ana, que era bem vibrante, né? E saía arrastando todo mundo, a gente ia atrás, a dizer que era aquele caminho, a gente ia, acreditava e ia embora, né? Ia fazendo. E assim, foi assim, praticamente todos os entrevistados falaram sobre isso, né? Foi assim, uma coisa bem unânime. André tem uma pergunta. Então, acho que eu vou agora, né? Muito bom ouvi-los hoje, né? E ontem também a gente ter feito essa mesa, esse debate com o João e com o Rafael, né? Porque eu acho que a gente tem 2 percepções de 2 momentos e que também foi muito interessante. Hoje eu percebo essa divisão desses momentos da própria revista,
e como o Sidney bem trouxe, me parecem estar muito imbricados com a própria história do design no Brasil, principalmente quando a gente pensa numa história que se referencia a uma formatação acadêmico-teórica, né? Muito mais vinculada a uma reflexão teórico-crítica, né? Porque a gente tem as condições de formação práticas, né, no campo, por exemplo, da arquitetura e urbanismo, já como seculares, mas que também essa percepção da formação em pesquisa e dessa formação teórico-crítica tão recente quanto a do campo do design, né? E muito interessante também perceber que a gente está tão próximo de pessoas que fizeram essa história, né, e que participaram desses momentos, dessas viradas, né, que são viradas, como o Sidney bem colocou, de 1993, que vocês estavam aí participando lá da revista Estudos em Design. Eu não sei se eu travei. Não travou, não. Tá, beleza. Então, que vocês estavam falando da própria constituição da Estudos em Design, da Ana Maria desenvolvendo lá o programa de pós-graduação da PUC, e a gente soube ontem que ela tinha passado pela ESG, né? Tentou montar esse programa na ESG, e esse programa não funcionou, e ontem o Rafael Cardoso e o João também falavam de uma espécie de negação de uma condição intelectual, né, desse processo de continuidade da formação na própria escola, na ESG, porque tinha uma resistência muito grande em relação a isso, né? Segundo eles disseram, do quadro de professores daquele momento, que não reconheciam exatamente por isso que vocês estão falando, e que na arquitetura também é um debate entre prática e teoria, né? Assim, qual é o lugar da formação da profissão e mesmo dessa leitura das revistas técnicas, das revistas práticas no campo da arquitetura. Eu não sei nem se no design existiam outras revistas no Brasil que lidavam com essa condição mais técnica mesmo do processo do projeto, e a gente está falando das revistas científicas. Bom, e aí eu fiquei curioso em relação a algumas questões, mas vocês já trataram de várias, e eu acho que já tem vários elementos importantes para a gente trabalhar nessa retomada da Fênix, né, nesse renascimento da Fênix, como bem disse a Lucy, mas a revista no primeiro momento, e aí eu identifiquei ontem que na fala do João e do Rafael, aquilo parecia quase que como uma construção utópica de mudança mesmo de perfil de construção da área, né? Era quase um momento também que eu acho que vários cursos das ciências sociais aplicadas, antigas, vinculados a ideias de engenharia, passavam, que era essa ideia de o processo de formação de pesquisadores em mestrado e doutorado. Isso me parece ser muito comum a várias áreas, no campo da arquitetura também. O primeiro programa da arquitetura da UFRJ começa em 1987, então ali um momento que todo mundo começava a fazer mestrado, que ainda durava 4 anos, doutorado, que ainda durava 8 anos, se eu não me engano, tinha gente que demorava às vezes 10 anos para fazer doutorado. Mas nessa condição da construção da revista, que chega antes do programa, né, e o que para a gente era uma curiosidade, e que eles explicaram ontem, porque a revista faz 25 anos e o programa é bem mais jovem, mas já começa associada ao programa. Na primeira edição da revista tem dizendo que ela é uma revista que pertence ao programa de pós-graduação em design, né, e que o programa nem existia, na verdade. A revista ela chamava Revista Arcos, e aí o João explicou ontem, que foi ele que nomeou e deu esse nome de Arcos e explicou lá o porquê da relação dos arcos, mas ela tinha também o sobrenome ali, o subtítulo de Design, Cultura, Material e Visualidade. Me parece que depois ela perde esse subtítulo, né? E aí eles indicaram ontem que isso tinha uma condição de pensar a revista a partir de uma ampliação do campo, em diálogo com outras possibilidades, até porque essa primeira formatação foi constituída, segundo eles informaram, pela Silvana, que era uma professora antropóloga da ESG, né, pelo Rafael, que é um historiador, e pelo João, que é um design, né? A Silvana não participou como editora, mas ela parece que cria ali
os movimentos iniciais junto com eles, inclusive cria um evento, eu até esqueci de perguntar qual tinha sido o nome do seminário que depois se desdobra na construção da revista. Eu queria saber, assim, como vocação e como construção mesmo de sentido, de conteúdo da revista, como é que vocês pensaram isso na retomada, né? Se continuava essa ideia de design, cultura material e visualidades, ou se ela já se direcionava para um campo do design que naquele momento já começava a ter uma produção mais efetiva, teórico-crítica, né? E não tinha ainda lá no início. Ô, André, eu queria só fazer uma observação. E a partir do que você falou, não essa questão final, é que lá pelas tantas, posso estar enganada, mas eu acho que foi muito resultado de um esforço pessoal da Ana Maria, remando contra a corrente, que fosse criado um programa de pós-graduação. Você pode ter um programa de pós-graduação sem ter mestrado, sem ter doutorado. Você tem um programa. Quer fazer uma especialização, quer fazer uma atualização, é dentro de um programa, não necessariamente stricto sensu. Então, havia o programa, não havia o curso. Na ESG, você diz na ESG. Na ESG. Posteriormente, por decisão de um certo diretor, foi extinto o programa, oficialmente. E aí depois, quando se quis montar, mais uma vez, a pós-graduação, foi criado, teve que partir por toda a questão burocrática, mais uma vez, porque decidiu-se que, não, vamos tirar isso, certo? Porque mostra um descompromisso da instituição com a pós-graduação. Mesmo você pode ter o programa, você não precisa necessariamente ter um curso de stricto sensu. Então, havia o programa e que podia ter outros cursos de pós-graduação e mesmo assim, aquilo era tão pouco desejável, digamos assim, que foi extinto. Então, essa questão de haver o programa e depois o programa não existir, nem de fato, nem de direito, nem do ponto de vista legal, estrutural, nem ocorrendo. Então, isso é só para explicar como é que aconteceu. Agora, o resto da pergunta, quanto ao nome, não sei o quê, fala com o Sidney, ele vai saber melhor do que eu. Esclareceu bastante, Luci, porque a gente ficou, só desculpa interromper, mas é porque a gente ficou muito sem entender como o primeiro número aparece vinculado ao programa, se a gente estava relacionando o programa ao mestrado. Era uma ideia de um programa de... Claro que havia... sobretudo no motor da Ana Maria de Moraes, e alguns poucos que comungavam com a ideia dela, mas eram poucos. Tanto é que depois esse programa, essa chancela, foi conseguido dentro da universidade a autorização de programa de pós-graduação na ESG, que não precisava ser necessariamente, como eu falei, mestrado nem doutorado, mas podia começar qualquer curso. Mas aí, não, vamos parar com isso. E foi desmontado, para você ver o quão pouco havia adesão a essa ideia. Né? Foi por parte da direção da escola. Tá? Eu só queria acrescentar, para mostrar essa coisa de como na própria ESG a gente tinha problemas, né, Luci? Eu posso falar, assim, o que aconteceu? Eu fiquei muito na ESG por conta do que eu estava esperando a pós-graduação em design, né? Aí, nisso, Luci, o professor Guilherme, o Bonzip, eles me falaram, não, André, o que você faz é design, e eles todos foram me ajudando a entender o que era design, e eu ficando, né? Só que eu ia ficando, né, Luci, porque o programa não aparecia, né? Então, quando finalmente, eu me lembro assim, quando a gente já tínhamos tido a aprovação e a promoção no mestrado, aí vamos pedir o doutorado, né? E essa coisa de pedir o doutorado mostra bem a rejeição que a Luci descreve, tá? Para vocês terem uma noção, o nosso programa de doutorado
na reunião de conselho departamental, ele não teve voto positivo de todos os departamentos. Eu fiz política, eu fui falar com os alunos, para pedir os votos dos alunos, porque a coisa não estava boa para mim. Tá? Então, eu tinha um programa de doutorado que já tinha sido aceito no conselho universitário, em todas as instâncias, seguia um padrão da CAPES, porque a gente não ousava nada, a gente só fazia coisa que todo mundo fazia para o treco ser aprovado. Mas, mesmo assim, o nosso doutorado não foi uma coisa, enquanto que toda instituição é super feliz de receber um doutorado, o nosso tinha que ser tudo discutido e tudo mais, né? Então, e também eu só me lembrei de uma coisa, tanto Sidney como Lucy, o primeiro pedido que a ERJ fez foi de um doutorado direto. Isso. Eu lembro dessas... E olha, o que mostra assim, uma arrogância, uma soberba muito grande, porque nenhum curso, você pode ir para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é super bacana em matemática, você pode ir para nível 7 de institutos de computação, de eletrônica, ninguém consegue o doutorado sem ter mestrado. Mas a ERJ... Mas havia um... Aí a gente foi para uma coisa que era certo a recusa. E isso atrapalhou muito a gente, né? E ainda teve um detalhe. E o Moná está pleno de razão, e ainda teve o primeiro projeto do mestrado foi recusado. Foi recusado. Esse já não sabia, Lucy. Foi recusado o primeiro. Não está legal. E aí teve um trabalho muito grande para atender. Lembra disso, Sidney? Lembro. Então, quer dizer, primeiro essa ideia maluca, com aval, inclusive, da direção da época, que propõe um doutorado sem ter mestrado. Claro que levou um fora, né? Saiu rodando, né? Mas era muito conveniente. Inclusive, esse projeto do doutorado sem ter o mestrado antes, ele foi apresentado, acho que umas 3 vezes. Entrava ano, saía ano, era apresentado e era bombado, porque não tinha condições, né? Eu fiz um quadro uma vez, eu peguei todos os critérios da CAPES, coloquei na coluna, depois peguei todos os professores, coloquei nas linhas e fui cruzando quem preenchia quais critérios, quantos professores preenchiam aquele critério, para poder saber. A minha ideia era assim, vamos ver aqui quem já está preenchendo e quem não está preenchendo, onde é que está fraco, que é para ter assim, um esforço, né, para melhorar naqueles aspectos, para a gente poder emplacar. E, cara, isso aqui parecia que a sensação que eu tive que eu cometi um crime na hora que eu fiz aquele quadro. Porque ao invés de ver desse lado positivo, o pessoal viu como se eu estivesse mostrando as mazelas. A questão não é criticar, a questão é a gente se identificar aqui, onde a gente está fraco para poder melhorar, né? Eu tenho esse quadro até hoje guardado, né? Aí naquela hora, eu falei assim, não dá para... Não sou eu que vou arrumar essa briga. Aí o Moná arrumou a briga e conseguiu emplacar o doutorado. Ou seja, não foi fácil. Não foi fácil, não foi simples e não foi rápido. Quer dizer, foi apesar de uma série... E havia coisas, os argumentos que você imagina, o Sidney usou a arrogância, né? Então, ela dizendo assim... Os alunos, os trabalhos de conclusão de curso de graduação da ERJ são padrão de dissertação de mestrado. Isso num documento enviado à CAPES. Claro que fez a pessoa dar gargalhada, não é verdade? Foi um negócio, como é que pode? É muito metida besta, né? Quer dizer, que o trabalho de conclusão de graduação dos alunos da ERJ era um padrão. Lembra disso? Está escrito. Eu tenho esse texto, né? Enfim, é muita arrogância, né? Quer dizer, é você não entender, eu sou diferente, eu estou acima e tal. Quer dizer, as portas se abrem porque eu vou dar essa oportunidade ao mundo, né? Então não era fácil, não. E a segunda parte da pergunta do André, né?
a questão da revista, né, que tinha aquele enfoque cultural, de visualidade, né? Como é que é mesmo, hein, que eu esqueci agora? Cultura material e visualidade. Visualidade, quando eu assumi, eu realmente ignorei essa parte, porque eu falei assim, não dá para fazer com esse subtítulo, porque seria uma revista temática. E a gente, como é que eu vou correr atrás? Não é a minha área. Eu não tenho como tocar uma revista voltada para uma coisa que eu não entendo nada daquilo, né? Teria que ser outra pessoa. Então, aí, quando eu conversei com o Moná, eu falei, Moná, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, ver os programas que estão funcionando e os doutorandos, os professores desses programas é que vão publicar, né? Então, a gente tem que procurar isso no Brasil, né? Esteja onde estiver, e publicando o que tiver. A gente não pode ter algo temático, né? Aí a gente começou a fazer desse jeito. Eu simplesmente ignorei essa parte, né, esse foco, e ficou sendo aberto, né? Isso a gente teve, inclusive, uma reunião, né? A gente, no início, até fazia umas atas, anotava tudo direitinho, falei, vou fazer ata, porque no futuro a gente vai querer entender como isso aconteceu, né? Eu até forneci um monte de arquivo meu aí, alguém me pediu, não lembro mais quem pediu, e essas atas devem estar nesses arquivos, né? Você forneceu, Cid. Tem lá algumas atas, tem outras que eu imprimi, eu tinha impresso também, eu tenho que procurar onde é que elas estão, não sei se tem arquivo digital, mas, e a gente tomou essa decisão e foi isso, não foi essa a razão. Ela ganhou o subtítulo de Arcos Design, né? Porque no momento em que saíram os primeiros números, a gente começou a divulgar, porque a gente tinha um e-mail muito, muito grande, né? Na época, o principal meio de comunicação era e-mail, né? E eram, sei lá, umas 3.000 e tantas pessoas no Brasil, que era um arquivo que a gente trouxe da época que a gente organizava o P&D. Uhum. Então, a gente tinha uma lista muito grande, de quase todo mundo, né, do Brasil, né? Assim, a não ser o pessoal novo, né, da área, mas a gente tinha muita gente. Então, quando a gente começou a mandar mensagem para essa turma toda, informando que a Arcos estava recebendo trabalho, que estava novamente interessado em artigos, né, as pessoas começaram a se referir a Arcos Designer, da ESD, e ponto, o subtítulo ele não aparecia mais. Então, a gente falou, olha, não adianta, porque se a gente coloca esse subtítulo, isso vai criar uma confusão. Então, é Arcos Designer, né? Foi essa a razão, foi assim, bem operacional, para que a gente pudesse viabilizar. Maravilha. Tá certo, gente. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, mais alguma colocação, a gente está se encaminhando para o fim. Eu quero, assim, tem duas coisas que eu queria falar, uma principalmente, né, que é sobre que eu sinto falta não é só na ESD, né, na pós-graduação na ESD, até porque, assim, como eu assim, participo, né, tenho muita ligação com os outros programas, né, de pós-graduação, e eu vejo muito pouco uma discussão sobre a ciência em si, sobre o que se faz em instituições de pesquisa no Brasil, que são instituições fantásticas, né, como o SBPC, o ITA, que o André Gomaná conhece muito bem, né, a Fiocruz, IBGE, Embrapa, né? Então a gente tem órgãos de pesquisa no Brasil que são fantásticos, né? E a gente assim não sabe da existência da maioria deles, né? A gente não sabe o que eles fazem, o que publicam, como é que são feitas as pesquisas, né? A gente fica meio alienado num mundo que é um mundo ali do o que nós fazemos e contamos para nós mesmos, né? Então eu acho que está na hora da gente sair dessa casca do design. Está saindo tarde, mas tem que sair, né? Quando a gente falou em 1993, tem um negócio que chama-se curva de inflexão, né? Que vocês devem saber, né? Que é uma curva, né? Que ela vai em uma determinada direção, de repente ela muda, essa curva muda de direção. Em 1993 é um ponto de inflexão. O design estava indo de um jeito e teve uma mudança, né? Quando a pesquisa foi introduzida. E uma das coisas que eu discuti muito nesse período de pandemia, aí, nas reuniões que a gente tinha online, né, na pesquisa que eu fiz,
era esse ponto de inflexão, que a gente precisa de algo agora para que haja uma mudança, de fato, radical no design, como houve em 1993. Né? E eu acho que isso passa muito por nosso compromisso com a pesquisa, não é com a pesquisa em design, é com a pesquisa, é a formação do pesquisador, é a formação de um cientista, e como é que a gente enxerga isso, e como é que a gente pensa isso de forma universal, de forma de impactar um país, como é que a gente amplia isso, e como é que a gente amadurece as nossas pesquisas, e amadurece esse compromisso, essa força que a pesquisa tem, onde a gente pode participar, né, assim, com bastante relevância, né? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar agora. Eu acho que ele é ponto de grandes reflexões e deve ser publicados, né? Eu acho que as pesquisas devem caminhar nessa direção e devem ser publicadas com esse intuito, né, de criar impacto, mas criar um impacto, assim, fundamentado, né? Não é questão de opinião, né? Existem outros canais para se emitir opinião, mas no sentido científico, numa revista Arts, por exemplo, que é uma revista científica, é apresentar dados, levantar dados e falar assim, olha, os dados recolhidos são esses, assim, 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 seja quantitativo, seja qualitativo, e o que aponta em tal direção, para a gente poder ter uma discussão em cima de fatos, né? Não em cima das ideias que não têm o fato como base, né? Não tem dados como fato, porque senão a gente vira uma conversa muito legal, é bacana e tal, mas acaba não avançando tanto, né? Do que quando a gente tem essa formação, né? É isso. É isso, gente. Muito boa a tua fala, Sidney. Eu acho que esses 25 anos que a gente está comemorando da revista e trazendo essa experiência, né, dos editores, acho que a revista ela também teve esse papel de fortalecer a pesquisa, né, até mesmo dentro da ESD, criando uma cultura, talvez, de publicação, por ter uma revista dentro do programa. Entendo que tem essa importância, principalmente dela ter sido retomada e estar fazendo parte das bases, e ter um Qualis que seja dela, né, ter uma revista que está buscando a sua relevância no campo. Então foi muito bom ouvir ontem, ouvir vocês hoje, né? Acho que para o trabalho que a gente está realizando esclareceu muitas dúvidas também. A gente está lá pesquisando as revistas, primeiro as impressas, aí tentando achar expediente, achar quem fez, achar sumário, então meio um trabalho meio arqueológico às vezes, né? Então foi bom ter essa experiência de vocês hoje. Estou me sentindo um dinossauro. Ai, desculpa. Quis dizer arqueológico no sentido de a gente não sabia nem onde é que estavam as revistas. Aí os bolsistas foram para a biblioteca, aí não podia sair da biblioteca, aí teve que ter um pedido para elas saírem da biblioteca, a gente ter acesso e poder escanear. Então, meio um trabalho assim de formiga. Mas é legal. Mas então, poxa, muito obrigada. A gente queria agradecer muito, Lucy, Sidney, Moná, enfim. Maravilhosa a participação de vocês aqui. Parabéns a vocês por organizarem esse evento. Eu também queria fazer esse agradecimento e dar os parabéns, né? É uma bandeira que vocês estão levando de uma maneira ótima e é super importante para a gente. Então, eu, como um dinossauro, fico muito feliz de ver essa coisa sendo conduzida, tá? Parabéns mesmo e super obrigado. Super obrigado pelo convite. Moná, você foi o primeiro a ver a nossa nota, a nossa avaliação do vídeo. Me lembro no grupo da ESD, você foi o primeiro que postou. Bárbara, eu estava lá no Maranhão e todo mundo muito feliz pelas promoções, e eu, quando vi, claro que manter a mesma nota também é uma vitória, né? Mas eu fiquei triste da gente não ter sido promovido, né? Mas eu também acho que é uma questão, hoje eu tenho conversado bastante com o Guilherme. Do programa, do programa. Não, estava falando da revista, da revista. Da revista, tá. Da revista você viu que a gente pegou. Agora, do nosso programa, eu acho que é só uma questão de alguns ajustes,
e de ter um pouquinho do conhecimento de uma certa... de como o métier se desenvolve, né? Porque não são só os critérios, são pessoas e são como pessoas comportam. Então, eu vejo com muita felicidade que essa revista esteja presente, que o nosso corpo docente tenha crescido tanto, né? Então, só posso dizer que eu tenho certeza que vocês vão carregar essa bandeira de uma maneira muito legal, tá? Apenas tenho certeza, como a Lucy e Sidney deixaram bem claro, que é uma bandeira que hoje está hasteada, mas foi difícil. Mas agora a gente passa para vocês. Ótimo. Obrigada. Parabéns, Bárbara. Parabéns, André. Vocês estão à frente aí da revista, né? Carol e Ricardo também. Carol e Ricardo, isso. Todos vocês. Parabéns a todos os que estão envolvidos. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Porque o que fica na história é o que está escrito, né? Sim. É isso que vai ficar registrado, né? É o que está escrito ali, são as revistas que vão ser consultadas, né? Então isso é extremamente assim prazeroso, né? E vocês vão estar no expediente também. Não é? Não, e acho que esse movimento desse registro também é muito importante para que grupos futuros, né, que peguem a Fênix nesse processo. Deus queira que ela não precise mais renascer, que ela permaneça agora viva, mas se a longa vida acontecer, pois é, esse registro também desse processo é muito importante, né, porque quando a gente também começou, foi complexo, né, fazer esse levantamento. O Sidney esteve com a gente, trazendo essa memória, essa explicação, mas eu acho que entender esses bastidores, né, e principalmente esses bastidores que são tão importantes na própria produção do conhecimento do campo do design, eu acho que são bem relevantes para quem vier depois também, né? Então, acho que esse registro aqui vai ser bacana também. Parabéns. Permanência histórica. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada, parabéns. Tchau.